Você já parou para pensar em como Jesus nos ensinou a nos conectar com Deus? Seus ensinamentos sobre a oração não foram apenas uma lista de regras, mas lições profundas que nos mostram o caminho para uma comunicação verdadeira e transformadora com o Criador. No meio de nossas rotinas agitadas, das preocupações diárias e até dos momentos de silêncio, Jesus nos deixou uma direção clara sobre como devemos nos aproximar de Deus, seja em momentos de alegria ou em tempos de angústia. Neste vídeo, você vai descobrir ensinamentos poderosos e práticos que talvez nunca tenha notado antes. Mas o último é o mais importante de todos. Fique até o final, porque essa última lição vai transformar sua vida de oração e sua forma de falar com Deus como nunca imaginou. A sinceridade no coração. Você já se sentiu preso em uma rotina de orações que parecem mecânicas? Como se, ao falar com Deus, as palavras saíssem automaticamente, sem realmente tocar o seu coração. Esse sentimento de desconexão não é incomum, mas Jesus nos deu a chave para mudar isso. Em Mateus 6:6, ele nos diz: quando orarem, vão para o quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai, que está em secreto. Aqui, Jesus está nos convidando a um momento íntimo, uma conversa profunda, sem distrações ou aparências. Ele nos lembra que, para nos conectarmos verdadeiramente com Deus, precisamos abandonar as máscaras e a necessidade de parecer perfeitos. O que importa não é como falamos, mas com que intenção falamos. A sinceridade diante de Deus é como a água pura que corre de uma nascente. Ela não precisa ser adornada, não precisa de artifícios. Basta ser genuína. Quando falamos com Deus, não estamos diante de um juiz implacável, mas sim de um Pai que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Então, por que tentamos esconder nossas falhas ou fingir sentimentos que não temos? A oração não é um espetáculo. Não exige grandes discursos ou palavras difíceis. O que Deus busca é a verdade do coração. É o desabafo de quem se sente perdido. É o agradecimento de quem reconhece as bênçãos. É o pedido de quem admite sua necessidade de ajuda. Imagine que você está conversando com um amigo muito próximo, alguém que te entende sem julgamentos. É assim que deve ser o seu momento de oração com Deus. Não há necessidade de impressionar, porque Ele já conhece cada pensamento antes mesmo que você o pronuncie. Essa intimidade é um convite para sermos vulneráveis, para deixarmos cair as barreiras e sermos autênticos. Quantas vezes nós oramos pedindo força, mas por dentro sentimos medo? Quantas vezes dissemos estar agradecidos, mas nossos corações estavam cheios de frustração? Deus não se ofende com nossos sentimentos contraditórios. Ele espera que sejamos honestos. A vida moderna nos empurra para uma performance constante. Nas redes sociais, no trabalho, até mesmo entre amigos, estamos sempre tentando mostrar a melhor versão de nós mesmos. Mas quando falamos com Deus, é o contrário que importa. Mostrar quem realmente somos. Naquele momento de dor extrema, ele não escondeu suas emoções, mas as apresentou a Deus. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Ele mostrou que mesmo nos momentos de maior angústia, o que Deus espera é que sejamos transparentes, sem medo de expor nossos dilemas e sentimentos mais profundos. Ao nos aproximarmos de Deus com sinceridade, algo incrível acontece. A conexão se torna real. O peso das aparências desaparece e passamos a sentir sua presença de forma palpável. Não importa o quão imperfeita seja a nossa oração. O que importa é o desejo sincero de se comunicar com o Pai. Assim como o filho pródigo que voltou ao Pai com o coração quebrantado, nós também somos recebidos de braços abertos quando decidimos deixar de lado as máscaras e falar com Deus como realmente somos. O poder do perdão.
Antes de nos ajoelharmos para falar com Deus, há uma etapa crucial que muitas vezes ignoramos: o perdão. Jesus, em sua sabedoria, nos ensina que, para que nossas orações sejam ouvidas, precisamos primeiro limpar o nosso coração de qualquer rancor. Em Marcos 11:25 ele diz: "E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." É um ensinamento profundo que nos lembra que a oração não é apenas sobre falar com Deus, mas sobre estar em paz com aqueles ao nosso redor. O perdão não é uma escolha opcional para o cristão. É uma chave que desbloqueia uma verdadeira conexão com o Pai. Imagine o perdão como uma janela suja. Quando nos aproximamos de Deus com mágoas, rancores e ressentimentos, essa janela se torna embaçada, dificultando que a luz divina penetre em nossos corações. Não importa quantas palavras bonitas proferimos, enquanto nosso coração estiver carregado de ódio, a comunicação com Deus ficará distorcida. Perdoar não é sobre justificar o erro do outro, mas sobre libertar a si mesmo de um fardo que nos impede de alcançar a paz. Jesus sabia que o coração pesado e cheio de rancor era uma barreira para a verdadeira oração. Por isso, ele nos pede para primeiro perdoar antes de nos colocarmos diante de Deus. O perdão, no entanto, não é fácil. Ele exige coragem, desprendimento e muitas vezes uma humildade que nos machuca. Mas Jesus nos mostrou que o caminho do perdão é também o caminho da liberdade espiritual. Quando perdoamos, deixamos de carregar o peso da ofensa e abrimos espaço para que Deus haja em nossa vida. A oração do Pai Nosso em Mateus 6:12 nos ensina a pedir: "Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." É um lembrete constante de que o perdão que desejamos receber está intrinsecamente ligado ao perdão que oferecemos. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com o coração quebrado, pedindo ajuda, mas sem estar dispostos a liberar o perdão? É como tentar encher uma taça já cheia. Não há espaço para o novo enquanto ainda guardamos o velho. Quando Jesus fala sobre o perdão, ele nos ensina que não podemos esperar que Deus limpe nossas vidas se nós mesmos não estivermos dispostos a fazer essa limpeza em nossos corações. Cada vez que perdoamos, é como se estivéssemos esvaziando a taça para que Deus a encha com suas bênçãos e sua paz. A Bíblia está repleta de exemplos de perdão que transformaram vidas. Pense em José, que depois de ser traído pelos próprios irmãos, perdoou-os e trouxe restauração para a sua família. Em Gênesis 50:20, José diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." O perdão que José ofereceu não foi apenas uma libertação para seus irmãos, mas para ele mesmo. Foi a chave que permitiu que ele vivesse em paz, sem ser prisioneiro da amargura. Esse tipo de perdão é o que Jesus nos pede, não porque o outro merece, mas porque nós merecemos ser livres. Quando oramos com um coração perdoador, algo poderoso acontece. Não estamos apenas pedindo a Deus por nós mesmos, mas estamos seguindo o exemplo de Jesus, que mesmo na cruz orou pelos que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Esse nível de perdão é transformador. Ele não muda apenas nossas vidas, mas também o ambiente ao nosso redor. A oração feita com um coração limpo de mágoas é uma oração que tem poder. Ela sobe ao céu com pureza e atinge o coração de Deus, porque reflete o amor e a graça que Ele nos oferece diariamente. Portanto, antes de iniciar sua próxima oração, faça um exame de consciência. Existe alguém que você ainda não perdoou? Existe alguma mágoa que você está guardando? Lembre-se, o perdão não é uma fraqueza, mas uma força espiritual. Quando você perdoa, você não apenas alivia o peso do seu coração, mas também abre caminho para que Deus opere de maneira plena em sua vida. A simplicidade das palavras.
Muitas vezes somos tentados a pensar que para sermos ouvidos por Deus, precisamos de palavras bonitas, frases elaboradas ou longas orações que impressionem pela sua profundidade. No entanto, Jesus nos ensina o oposto. Em Mateus 16, 7 e 8, ele nos adverte contra o uso de vãs repetições e longos discursos, dizendo: "E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem." Com isso, Jesus nos mostra que Deus não está à procura de palavras sofisticadas, mas sim de corações sinceros e humildes. A simplicidade na oração é como uma conversa com um pai amoroso que já conhece nossas necessidades, mas ainda assim deseja ouvir nossa voz. Quando falamos com Deus, não precisamos usar termos teológicos complexos ou frases que pareçam impressionantes. Deus não se impressiona com discursos, ele se conecta com a verdade do que estamos expressando. Pense na oração como um diálogo, uma troca de palavras genuínas, onde a qualidade e a intenção superam a quantidade. Assim como um pai se alegra com as palavras simples de um filho, Deus se agrada da nossa sinceridade. Jesus deixou claro que a oração deve ser uma comunicação direta e descomplicada. A oração do Pai Nosso é um perfeito exemplo. Em apenas algumas frases curtas, Jesus abrange tudo o que precisamos dizer a Deus: adoração, submissão à sua vontade, pedidos por provisão diária, perdão e proteção. Não há nada excessivo ou exagerado, apenas simplicidade e profundidade. Essa é a beleza da oração ensinada por Jesus. Não é sobre impressionar a Deus, mas sobre estar em comunhão com Ele. A simplicidade das palavras nos permite focar no que realmente importa, a conexão com Deus. Quando nos preocupamos demais com a forma de nossas orações, podemos acabar nos distraindo do propósito principal. Imagine uma conversa com um amigo próximo. Você se preocuparia em escolher palavras rebuscadas ou faria questão de manter o diálogo simples e honesto? Da mesma forma, ao orar, não devemos nos preocupar em parecer bem aos olhos de Deus ou dos outros. Devemos apenas ser autênticos. Jesus também nos mostra que a oração é, acima de tudo, uma expressão do coração. Quando ele contou a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14, enfatizou que o publicano, em sua humildade e poucas palavras, foi justificado diante de Deus. Ele simplesmente disse: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Essas palavras curtas, mas carregadas de sinceridade e arrependimento, tocaram o coração de Deus. Já o fariseu, que usou muitas palavras para exaltar a si mesmo, saiu de mãos vazias. Este contraste nos lembra que Deus não está interessado em discursos elaborados, mas em corações quebrantados e autênticos. A simplicidade também nos liberta da pressão de orar certo. Muitas vezes, podemos nos sentir inseguros em relação às nossas orações, achando que elas não são boas o suficiente ou que não estamos dizendo as palavras certas. No entanto, Jesus nos ensina que Deus já sabe o que precisamos antes mesmo de abrirmos a boca. Isso nos dá uma liberdade incrível para orar sem medo, sem a necessidade de seguir fórmulas ou roteiros. A oração deve ser uma expressão livre e natural da nossa alma, sem o peso de tentarmos ser perfeitos. Pense no exemplo das crianças. Quando uma criança pequena fala com seus pais, ela não se preocupa em escolher as palavras perfeitas ou construir frases complexas. Ela simplesmente fala o que sente, o que precisa, com uma pureza que derrete o coração dos pais. É assim que devemos nos aproximar de Deus. A simplicidade da nossa oração reflete a confiança que temos em seu amor. Não precisamos impressionar, precisamos apenas ser autênticos.
Portanto, da próxima vez que for orar, lembre-se de que Deus não está contando o número de palavras que você usa, mas sim a sinceridade com que você as expressa. A verdadeira oração é aquela que vem do coração, sem pretensões, sem a necessidade de ser longa ou sofisticada. Ela é direta, simples e, acima de tudo, honesta. O silêncio e a escuta. Quando falamos sobre oração, a maioria de nós pensa automaticamente em falar, em expressar nossos pensamentos a Deus, mas há uma dimensão da oração que muitas vezes esquecemos: o silêncio. Jesus, em seu ministério, nos deu o exemplo de como o silêncio é uma parte essencial da comunhão com o Pai. Em Lucas 5,16, vemos que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele não buscava apenas um momento para falar, mas também para estar em silêncio e ouvir. O silêncio é a pausa que permite que a voz de Deus se manifeste. E muitas vezes é no silêncio que encontramos as respostas mais profundas. O mundo moderno é barulhento. Somos constantemente bombardeados por informações, notificações e distrações. E nesse caos, pode ser difícil ouvir a suave voz de Deus. É por isso que o silêncio se torna tão importante em nossa vida de oração. Não apenas o silêncio exterior, mas o silêncio interior, aquela calma profunda que nos permite afastar as preocupações e ansiedades do cotidiano e simplesmente estar na presença de Deus. O silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde Deus fala. Jesus nos ensina que, ao buscar a Deus, devemos também criar espaço para ouvi-lo. O silêncio na oração é como uma terra fértil. Quando nos silenciamos, estamos preparando o solo para que Deus plante suas sementes em nossos corações. Em vez de apenas falar, precisamos aprender a nos aquietar, a estar presentes. Muitas vezes, nossas orações são tão cheias de pedidos e palavras que não deixamos espaço para Deus responder. Imagine que você está em uma conversa com um amigo, mas esse amigo nunca te deixa falar. Só continua falando sem parar. Isso não seria uma comunicação verdadeira, seria? O mesmo acontece em nossa relação com Deus. Precisamos deixar espaço para que Ele fale. O silêncio é também um ato de confiança. Quando nos silenciamos diante de Deus, estamos dizendo: Pai, eu confio em Ti o suficiente para esperar e ouvir Tua voz. É um reconhecimento de que não temos todas as respostas e que precisamos de Sua direção. Muitas vezes, as respostas de Deus não vêm em palavras audíveis, mas em paz, em direção, em uma sensação de clareza que emerge no nosso coração. Esse é o poder do silêncio. Ele nos permite discernir a voz de Deus, que muitas vezes é suave e tranquila, como um sussurro que só pode ser ouvido quando nos aquietamos. Jesus nos mostrou a importância de se retirar para momentos de silêncio e solitude. No jardim do Getsêmani, momentos antes de sua crucificação, ele se afastou dos discípulos para orar sozinho, em silêncio. Não foi apenas um momento de desabafo emocional, mas também de escuta. Jesus sabia que, diante do maior desafio de sua vida, precisava da direção e do conforto de Deus. E é assim que devemos agir em nossa própria caminhada espiritual. Quando enfrentamos desafios ou mesmo nas rotinas diárias, precisamos aprender a parar e ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes a resposta já está presente, mas somos nós que precisamos nos aquietar para percebê-la. Um dos maiores exemplos de ouvir a Deus no silêncio é a história de Elias no Monte Horebe, em 1 Reis 19, 11 e 12. Elias estava esperando uma manifestação poderosa de Deus, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses elementos. Ele estava em um sussurro tranquilo.
Isso nos ensina que muitas vezes procuramos por Deus em grandes sinais, em respostas espetaculares, mas Ele fala conosco de maneira sutil, em momentos de calma. Se não nos silenciarmos, corremos o risco de perder sua voz. O silêncio, portanto, é uma forma de adoração. É reconhecer que Deus é soberano e que, ao contrário de nós, Ele não precisa de muitas palavras para se comunicar. No silêncio, podemos meditar em sua grandeza, refletir em suas promessas e deixar que Ele guie nosso coração. É nesse espaço de quietude que Deus trabalha em nossas vidas, de maneiras que não podemos ver ou entender imediatamente. A escuta ativa é uma forma profunda de oração, onde nosso espírito está em sintonia com o Espírito Santo, pronto para receber sua direção e conforto. Da próxima vez que você orar, experimente deixar espaço para o silêncio. Não tenha medo do vazio, porque Deus está presente nesse momento. Ele está esperando para falar ao seu coração. O silêncio não é um sinal de que Deus não está ouvindo. Pelo contrário, é muitas vezes o sinal de que Ele está preparando algo maior. Apenas esteja atento, aquiete-se e permita que Ele se revele em sua maneira e no seu tempo. A confiança absoluta. Quantas vezes você já orou, mas no fundo duvidou que Deus responderia? A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento e com Deus não é diferente. Jesus nos ensina em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Este é um convite não apenas para orar, mas para confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Quando falamos com Deus, a confiança deve estar no centro da nossa oração, porque só assim podemos realmente depender dEle. A confiança em Deus é como uma âncora que mantém nossa alma firme em meio às tempestades da vida. Imagine que você está em um barco e as ondas começam a se agitar. Você pode tentar remar com suas próprias forças, mas sem uma âncora, você estará à deriva. Da mesma forma, sem confiança em Deus, nossa oração se torna apenas palavras sem força para nos manter firmes. Jesus nos mostra que quando oramos, precisamos confiar não apenas no que pedimos, mas também em quem estamos pedindo. É sobre acreditar que mesmo quando as coisas não acontecem como esperamos, Deus tem um plano maior em mente. Confiança absoluta é entender que Deus vê o que nós não podemos ver. Ele está além do tempo, além das circunstâncias momentâneas e sabe exatamente o que é melhor para nós. No entanto, confiar em Deus não é fácil. Muitas vezes queremos ter o controle, queremos respostas rápidas e claras. Mas Deus trabalha no seu tempo e da sua maneira. A confiança implica esperar, e esperar exige paciência. É como plantar uma semente e confiar que no tempo certo ela germinará, mesmo que não vejamos o processo acontecendo debaixo da terra. Jesus viveu essa confiança em todos os momentos de sua vida. Mesmo quando enfrentou a cruz, ele confiou totalmente no plano do Pai. Em sua oração no jardim do Getsêmani, ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui vemos que a verdadeira confiança não está em evitar o sofrimento, mas em acreditar que, mesmo no sofrimento, Deus está no controle. Esse tipo de confiança nos leva a uma paz que vai além do entendimento humano. Quando entregamos nossas vidas nas mãos de Deus com confiança absoluta, experimentamos uma paz que nada no mundo pode abalar. O oposto da confiança é a dúvida, e a dúvida corrói nossa fé, minando nossa capacidade de receber as bênçãos de Deus. Tiago 1:6-7 nos adverte: aquele que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor.
Essa passagem é um alerta poderoso. Deus responde à fé, não à dúvida. Isso não significa que nunca teremos momentos de incerteza, mas sim que, no meio da incerteza, devemos escolher confiar. Confiar em Deus é uma escolha diária. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos optar por colocar nossa fé no único que nunca falha. A confiança também nos liberta de carregar pesos desnecessários. Quantas vezes tentamos resolver tudo por conta própria, só para perceber que nossas forças são limitadas? Confiar em Deus é um ato de humildade. É reconhecer que não temos todas as respostas e que, sem Ele, nossas forças são insuficientes. Jesus nos convida em Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o descanso que a confiança absoluta em Deus nos oferece. Não precisamos carregar o peso do mundo nas costas. Podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando oramos com confiança, nossa oração se transforma. Ela não é mais apenas um pedido desesperado, mas uma conversa serena com o Pai, onde entregamos nossas preocupações e descansamos em Sua providência. Isso não significa que sempre obteremos o que pedimos da forma como imaginamos, mas significa que podemos confiar que Deus responderá da maneira que for melhor para nós. A confiança é o que nos permite continuar orando, mesmo quando as respostas parecem demorar. É o que nos mantém firmes, sabendo que Deus nunca falha. Da próxima vez que você orar, pergunte a si mesmo: estou realmente confiando em Deus? Estou disposto a deixar nas mãos dele o controle da minha vida? Confiar em Deus não é apenas acreditar em suas promessas, mas viver de acordo com essa crença. Isso significa entregar nossas ansiedades, nossos medos e nossos desejos a Ele, sabendo que Ele cuidará de nós de maneira perfeita. A oração com fé. Jesus nos deixou uma verdade inabalável. A fé é a chave que abre as portas do impossível. Em Marcos 11:24, ele declara: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Esse ensinamento nos revela que a oração, quando feita com fé, não apenas conecta nosso coração a Deus, mas também transforma a realidade ao nosso redor. A fé, na verdade, não é simplesmente acreditar que Deus pode fazer algo, mas sim ter a convicção de que Ele já está agindo, mesmo antes de vermos o resultado. A fé é como o combustível que move nossas orações. Sem ela, as palavras se tornam apenas frases vazias. Mas com fé, nossas orações têm poder de verdade. É como se a oração fosse uma flecha e a fé fosse a força que a lança em direção ao alvo. Jesus não pede uma fé perfeita ou inabalável. Ele sabe que somos humanos, sujeitos a medos e incertezas. No entanto, ele nos desafia a ter uma fé sincera, uma fé que se agarra à promessa de que Deus é fiel para cumprir sua palavra. Pense nisso. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Mateus 17:20. Não é a quantidade de fé que importa, mas a autenticidade dela. O exemplo mais marcante de fé em ação nas Escrituras é a história da mulher que tocou o manto de Jesus, acreditando que seria curada. Marcos 5:25-34. Ela estava há anos sofrendo de uma hemorragia, sem solução, sem esperança. Mas no momento em que ouviu falar de Jesus, algo dentro dela mudou. Ela não fez uma grande oração, não se colocou de joelhos para pedir. Simplesmente disse para si mesma: se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. A fé dessa mulher não estava nas palavras que ela poderia dizer, mas na convicção inabalável de que Jesus tinha o poder de restaurá-la. E foi isso que a curou. Jesus a viu e disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A fé nos faz ultrapassar barreiras que parecem intransponíveis.
Muitas vezes, nossas circunstâncias nos dizem que algo é impossível. A doença, a falta de recursos, a perda, tudo isso pode nos fazer acreditar que não há saída. Mas Jesus nos ensina que a fé é mais forte do que qualquer obstáculo. Ela não depende do que nossos olhos veem, mas do que nossos corações acreditam. Quando oramos com fé, não estamos ignorando a realidade. Estamos escolhendo confiar em uma realidade maior, a realidade do reino de Deus, onde tudo é possível. O maior desafio, porém, é manter a fé viva quando as respostas não vêm no nosso tempo ou da maneira que esperamos. Às vezes, oramos por algo e parece que o céu está em silêncio. Mas é justamente nesse momento que nossa fé é testada e fortalecida. Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé verdadeira é aquela que persiste, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Ela é a ponte entre o visível e o invisível, entre o presente e o futuro. Jesus também nos ensina que a fé e a oração andam de mãos dadas com a ação. Ele nos convida a não apenas orar, mas a agir de acordo com o que acreditamos. Quando ele disse aos discípulos que poderiam mover montanhas, ele estava dizendo que, com fé, eles deveriam tomar atitudes ousadas, acreditando que Deus estaria com eles em cada passo. Da mesma forma, nossas orações com fé devem nos mover a agir com confiança, sabendo que Deus já está trabalhando em nós. Não é uma fé passiva, mas uma fé ativa, que nos empurra a caminhar em direção ao que Deus tem para nós. A oração com fé nos desafia a entregar tudo nas mãos de Deus, mesmo quando a situação parece irreversível. Pense em Lázaro. Quando Jesus foi chamado por Marta e Maria, Lázaro já estava morto há 4 dias. Aos olhos humanos, a situação era impossível. No entanto, Jesus olhou para aquela situação com os olhos da fé. Ele agradeceu ao Pai antes mesmo de realizar o milagre, demonstrando que a fé confiante não precisa esperar o milagre para agradecer. Ele chamou Lázaro para fora da tumba e o impossível se tornou realidade. João 11:44. A fé é a linguagem do impossível. Quando oramos com fé, estamos acessando um nível espiritual onde o que parecia estar perdido pode ser restaurado. O que parecia impossível pode se tornar realidade. Deus honra a fé daqueles que oram confiando no seu poder e na sua bondade. Ele não está limitado pelas circunstâncias, e nossa fé, por menor que seja, pode mover montanhas quando está enraizada nele. O desafio que fica é: como você tem orado? Você tem orado com a fé que Jesus nos ensinou, a fé que não apenas espera, mas já agradece, a fé que não apenas pede, mas já acredita, a fé que abre as portas do céu e traz à terra as respostas que tanto ansiamos? Espero que esses ensinamentos sobre a oração tenham tocado seu coração e trazido clareza para a sua vida de oração. Continue buscando a Deus com sinceridade, confiança e fé, e você verá como Ele transformará sua comunicação com Ele em algo profundo e transformador. Nos vemos no próximo vídeo.